quero continuar falando nessa noite sobre a nossa série Power. Em nome de Jesus, na próxima semana nós vamos finalizar essa série. E eu vou estar falando sobre a segunda parte da mensagem, como receber e manter a sua cura. Uma coisa é você receber a sua cura, outra coisa é você recebê-la e mantê-la por longo tempo, até Jesus voltar. Muitas pessoas são curadas, mas não mantêm, não conseguem manter a sua cura. E eu quero falar sobre isso hoje à noite. Você diz, pastor, eu pensei que essa série Power, a gente ia experimentar o poder de Deus, que a gente ia sair rolando nesse chão. Sabe, que a gente ia sentir arrepio. Eu pensei que a gente ia cair na unção do riso. Sabe, ia ter pessoas sapateando, falando aleluia, 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 aleluia. Deixe-me lhe dizer algo sobre o poder de Deus. O poder de Deus e a unção de Deus tem um foco, tem um propósito. Atos 1:8, que é o versículo-chave para a nossa série, diz assim, está escrito assim na revista atualizada: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou o poder de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A Bíblia não diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sapateareis. O poder de Deus não é para você sapatear, filho. Não está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vos arrepiareis. Também não está escrito isso. O poder de Deus tem um foco. Deus te enche com o Espírito, Deus te dá poder, e você já tem esse poder. Você não precisa clamar por poder, porque o maior poder já está em você, que é o Espírito Santo. Ele está em você, como diz aquela música, ele se move em você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas o poder tem um foco. Você está cheio do poder de Deus, você não sabe o que fazer com ele. Não é para você sapatear. Você está cheio do poder de Deus, ora por alguém para ele ser curado. Profetiza. Vai evangelizar, pregar a palavra de Deus, fundar células, fundar igrejas, evangelizar a tua vizinhança. É para isso que serve o poder de Deus. Deus não dá poder apenas para nós sapatearmos, para fazermos um espetáculo. Eu não sou contra sapatearmos, eu sou do reteté. Eu não sou contra cair debaixo do poder do Espírito Santo, não sou contra a unção do riso, qualquer tipo de unção que você pensar, eu não sou contra, mas nós temos que dar foco ao poder. O poder, eu prefiro ministrar dando foco ao poder e falar sobre cura, que foi uma das coisas que Jesus disse para nós fazermos. Jesus disse em Marcos capítulo 16, esses sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome, não no nome de Jesus, em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expulsarão demônios, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Como receber e manter a sua cura? Número 1, a fé que salva é a mesma fé que cura. Esse é o ponto 1. A fé que salva é a mesma fé que cura. Você diz, pastor, como eu posso arrumar fé? Como eu posso ter fé para ser curado? Deixe-me lhe dizer algo. A fé para ser curado é a mesma fé que você utilizou para ser salvo. É a mesma fé. O que é fé? Muito bem, existe o texto clássico em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, na versão King James, em latim e em grego também diz a mesma coisa. A fé é a substância, diz a Bíblia King James, em latim na Vulgata, a fé é a substância das coisas que se esperam. Outros dizem o firme fundamento, é a mesma coisa, substância. Se você for na etimologia da palavra, substância quer dizer algo que fica embaixo, que sustenta, algo que é um fundamento. Por isso que o tradutor da Bíblia para a revista atualizada traduziu firme fundamento. A Bíblia em King James traduziu do grego a substância. Mas o que é fé? De uma maneira muito simples, fé
é simplesmente crer que Deus fará o que Ele disse que iria fazer. Isso é fé. Fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele disse que iria fazer. O que Deus disse que iria fazer? A Bíblia fala em Atos capítulo 16, quando aquele carcereiro perguntou para Paulo, disse: o que faremos para sermos salvos? Paulo disse, quando ele disse: o que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, Deus já prometeu que Ele vai salvar você e toda a sua família, toda a sua casa. O que é fé? Fé é simplesmente crer que o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. O que é fé? Fé é crer que o que Deus disse em sua palavra é verdade. Quando quando Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio na palavra de Deus. Quando Jesus disse, através do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, Deus, o Espírito Santo, falou através do profeta Isaías: Ele tomou e levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou fostes sarados. Eu creio na palavra de Deus, isso é fé. Quando Jesus disse que foi aos céus preparar uma mansão para nós, um lugar para nós, e que Ele voltaria, eu creio na palavra de Deus. Quando Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância, eu creio na palavra. Isto é fé. A maneira mais fácil de eu te dizer o que é fé, não é nada enigmático. Fé é simplesmente crer que Deus fará aquilo que Ele prometeu. O que Deus te prometeu? Há muitas promessas na Bíblia. Ele prometeu te prosperar, Ele prometeu te livrar, Ele prometeu te salvar, Ele prometeu te restaurar, se você confiar nele. A fé que salva é a mesma fé que cura. A premissa principal, ou fundamento principal, é que a Bíblia não foi escrita em português, nem em chinês, nem em latim, nem em japonês, nem em alemão. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, o Velho Testamento hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné. Se você quiser aprofundar na palavra de Deus, você tem que se aprofundar nessas 3 línguas. Não é uma tarefa muito fácil, mas se você quiser se aprofundar, você precisa se aprofundar nessas línguas. Porque há ótimas traduções, mas nenhuma tradução é capaz, em uma tradução apenas, de traduzir em toda a sua magnitude, em todo o seu significado, as palavras poderosas do hebraico, aramaico e grego. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito bem, sentimento. Foi traduzido da palavra frônema, em grego koiné, como foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu em grego a carta aos Filipenses. Outra tradução diz: tende em vós, ou tenham em vocês, ou nutram o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Outra tradução, é possível, totalmente correta. Tenham em vocês a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Ok, 100% correta a tradução. Tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Eu acho que a Nova Versão Internacional traduz assim. Ótimo, corretíssimo. Tradução corretíssima, sem nenhum problema. A palavra frônema significa tudo isso: atitude, sentimento, mentalidade, linha mental, parecer, tudo isso. O problema é que não há nenhuma tradução que englobe tudo isso. Normalmente os tradutores têm que escolher entre uma palavra. O que acontece é que a palavra salvação, ou a palavra salvar, a palavra salvação na Bíblia, no grego koiné, é soteria. Soteria. Que veio, é um substantivo, o verbo é sozo. Alguns chamam sozo, outros sozo. Tanto faz, porque grego koiné ninguém sabe como se pronunciava.
Existe uma pronúncia reconstruída, mas isso é um assunto para outra coisa, para outra hora. A palavra sozo, ela significa várias coisas. Significa salvar, significa curar, significa restaurar e significa libertar. O problema é que ela é traduzida dessas 4 formas. E você não vai saber, lendo em português, onde ela aparece. Porque às vezes o verbo sozo é traduzido como salvar, outro lugar como restaurar, outro lugar como curar. Eu vou te dar alguns exemplos. E todas as traduções estão certas, mas são apenas um lado desta palavra. Por exemplo, em Lucas 18:42, o cego de Jericó, ele começou a gritar. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo, ele foi. Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, Senhor. E Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: sim. Então Jesus respondeu a ele em Lucas 18:42. Eu vou ler o texto do jeito que está na Bíblia, escrito no Novo Testamento, do jeito que, possivelmente, Lucas escreveu, em grego koiné. Você diz: pastor, porque o senhor vai ler esse texto em grego koiné? Porque eu quero que o meu ensino seja exato. Eu estudei grego koiné no seminário, e até hoje ainda estudo. E você diz: pastor, porque eu só estudo grego? Porque eu só não estudo italiano? Porque eu só não estudo espanhol? Porque minha matéria-prima para o meu ministério não é espanhol nem italiano. A matéria-prima para o meu ministério é as línguas bíblicas, simplesmente assim. Está escrito assim, Lucas 18:42. Cai roi Jesus penaltou. E Jesus lhe disse, anablepson, ou seja, veja de novo, volte a ver. E Jesus completou, repiste su sesoquece, a tua fé te salvou. É assim que está na revista atualizada. Mas preste atenção, o verbo sesoque está no tempo perfeito, mas isso não interessa aqui. Mas esse verbo vem de sozo, é o verbo sozo. Esse cego, ele foi curado ou ele foi salvo? Vamos analisar o texto. Qual é a melhor tradução? A tradução na revista atualizada está escrito assim, a tua fé te salvou. Mas esse cego já era salvo. Esse cego estava clamando, Jesus, filho de Davi. O cego reconhecia que Jesus era o Messias, porque filho de Davi é o título do Messias. O cego tinha fé, ele acreditava em Jesus, ele era salvo. O que ele não era curado. A melhor tradução para esse texto é, a tua fé te curou. Diga após mim, a tua fé te curou. Quando você encontra o verbo sozo, você tem que olhar o contexto para ver se você traduz como salvar, curar, restaurar ou libertar. Quantos estão comigo? Peculiaridades da língua grega. Agora Lucas 7:50, aparece de novo esse verbo sozo. A mulher, Jesus está na casa de Simão, eles estão num jantar, e uma mulher pecadora, não diz que ela era prostituta, diz simplesmente que ela era uma mulher pecadora, não vamos aumentar. E ela entrou lá e começou a beijar os pés de Jesus, a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com seus cabelos. E Simão, você conhece a história, começou a dizer assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta que o toca. E Jesus disse, Simão, eu sei quem é esta mulher. Conta uma história para Simão, pergunta quem o amará mais. E o Simão, que era fariseu, diz assim, aquele que devia mais. Jesus disse isso mesmo. E ele olha para a mulher e diz assim, ele fala a mesma coisa que ele fala para o cego. Ele diz em Lucas 7:50, repiste su sesoquece, a tua fé te salvou.
Agora aqui, essa mulher foi curada ou ela foi salva? Jesus disse, os pecados dela estão perdoados. Quem tem os pecados perdoados, está salvo ou curado? Salvo, talvez as duas coisas. Talvez as 4 coisas. A pessoa pode ser salva, curada, restaurada e liberta. Mas essa mulher, ela foi o quê? Salva. Ela era uma mulher pecadora. Jesus disse, a tua fé te salvou, não te curou. Para o cego de Jericó, ele foi curado. Essa mulher foi salva. Vamos continuar, que você vai entender. Jesus está a caminho da casa de Jairo, para curar a sua filha. Uma mulher com fluxo de sangue se aproxima de Jesus, e ela dizia em seu coração, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 8, diz que ela dizia assim em seu coração, se eu apenas tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada, eu ficarei curada. Isso é fé, isso é fé. E quando ela tocou, ela foi curada. É uma longa história, mas eu vou resumir. E o que Jesus disse para ela? Tharse thigater. Tenha bom ânimo, filha. Repiste sucesso que se. A tua fé te salvou, te libertou, te restaurou ou te curou? Qual tradução você acha que é certa? Te curou. Essa mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela já acreditava em Jesus. Ela acreditava tanto em Jesus que ela disse, eu acredito tanto que Jesus é o Messias, que Ele é o profeta prometido, que se eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Essa mulher já era salva, ela não era curada, ela não era curada. E Jesus olha para ela e diz, a tua fé te curou, ela foi curada. Tiago 5,15 diz assim, eu vou parafrasear, porque eu não tenho o texto aqui, só tem uma parte dele aqui. Está alguém entre vós doente? Chamem, ou chamai, eu acho que é chamai, mas vamos lá, chamem os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e estes unjam-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Quem está doente precisa ser salvo ou curado? Por isso não foi uma boa tradução na revista atualizada. Quem está doente, o texto é kaireuche tespisteos. E a oração, a petição da fé, sosei, tokamnonta. Salvará, curará, libertará, restaurará. A tradução correta, mais próxima, de acordo com o contexto é, curará o doente. Por quê? Porque o apóstolo Tiago está falando de doentes. Ele não está falando de evangelismo. Ele está falando, se alguém estiver doente na igreja, chamem a liderança da igreja. Unjam com óleo. E ele já é salvo. Ele vai ser curado. A oração da fé o curará. A mesma fé para salvar, a fé para salvar é a mesma fé para curar. Agora vamos lá, 1 Timóteo 2,4. Olha só como a coisa vai ficando interessante. Quando você ler a Bíblia em várias traduções ou em várias linguagens, se você puder ler na língua original, melhor ainda, você vai ver coisas que você não veria se você a lesse em português, ou em inglês, ou em chinês. 1 Timóteo 2,4 diz assim, o qual deseja, parte B, o qual deseja, quem deseja? Deus. O qual deseja que todos os homens sothenai. O que é sothenai? Veio do verbo sozo, está na voz passiva, quer dizer que sejam salvos. O qual deseja que todos os homens, qual deseja que todos os homens sejam salvos. Sothenai, sejam salvos, é uma tradução, foi a tradução que foi escolhida, porque você só pode escolher uma tradução, senão você teria um livro enorme. Mas eu posso traduzir esse texto de acordo com o verbo sozo, o significado do verbo sozo, que é salvar, restaurar, salvar, curar, restaurar, libertar. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, curados, restaurados e libertos. Vamos fazer essa tradução completa da Bíblia? Vamos lá. Deus deseja, vamos lá, 1, 2, 3. Deus deseja que todos os homens sejam salvos,
curados, libertos, restaurados. Agora diga assim após mim: Deus deseja que eu seja salvo, curado, liberto, restaurado em nome de Jesus. Aleluia. João 3,17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que em grego está escrito assim essa frase: alachina sothe ho cosmos diautu, para que o mundo, o cosmos, o mundo, fosse salvo através dele. Porque Jesus enviou o seu Filho ao mundo? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, curado, liberto e restaurado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma fé, queridos, que é usado para evangelizar, é a mesma fé para curar. É somente essa fé que você precisa. Aí você pergunta: pastor, por que mais pessoas não são curadas nas igrejas? Porque nós não pregamos mais essa fé. E por isso eu estou pregando sobre essa fé. Na igreja deve-se pregar sobre tudo. Você não vai pregar apenas sobre cura, mas você não pode pregar sobre todas as outras coisas e não pregarmos sobre cura. É a mesma fé. Agora imagine comigo um pregador, que ele vai fazer o apelo para a pessoa aceitar a Jesus. E ele vai começar esse apelo dizendo assim: irmãos, eu quero fazer um apelo, eu quero convidar aqui à frente quem gostaria de receber a Jesus. Eu não sei se Deus quer salvar você. Eu não sei, eu não estou certo. Imagine que ele dissesse isso. Eu não sei se Deus quer salvar. Talvez Ele queira que você continue no pecado. Ou talvez Ele tenha colocado esse pecado em você para você aprender algo. Talvez Deus deseja que você morra em pecado, eu não sei. Quantas pessoas você acha que se converteriam? Quase ninguém. Mas é a mesma coisa que nós fazemos com cura. Nós ficamos com dúvidas. Eu não sei se Deus quer me curar. Eu acho que essa doença foi Deus que colocou em mim. Deus tem um propósito. Deus não tem propósito em doença nenhuma. Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus deseja, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens, as pessoas, sejam salvas, curadas, libertas e restauradas. João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, curado, liberto e restaurado através dele. É só isso que você precisa entender para você ser salvo. É só você crer que o que Deus disse que iria fazer, Ele vai fazer. É só você crer que quando Isaías disse: pelas suas pisaduras fostes, passado, fostes, não serão, não sereis, fostes curados, no passado. Segunda coisa, para você receber e manter a sua cura: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Qual é o preço da fé? O preço da fé é tempo. Tempo é o preço que você precisa pagar para ter fé. Pastor, o que isso quer dizer com isso? A fé, Romanos 4,17. Aliás, Romanos 10,17. Ora, a fé procede do ouvir, e o ouvir através de uma palavra de Deus, ou através da palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Você pode traduzir de qualquer uma dessas maneiras. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Pastor, como eu faço para crescer na minha fé? Leia mais sobre fé. Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ouça pregações de fé, e a sua fé vai crescer. A fé vem pelo ouvir. O ouvido é o instrumento que faz a sua fé crescer. Romanos 4,17, eu li Romanos 10,17, agora Romanos 4,17, parte final. Deus, que vivifica os mortos
E na revista atualizada está assim: e que chama à existência as coisas que não existem. Não é uma boa tradução. Não é assim que está no texto original. Por isso que na revista corrigida, essa tradução foi corrigida para estar como está no grego. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Não é correto traduzir assim no português, mas eu vou traduzir do jeito que está escrito. Como sendo. Mas o correto foi como traduziram na revista e corrigida. Que chama a existência as coisas, que chama as coisas que não são, como se já fossem. Isso é fé. Deus chama as coisas que não são, que não existem, como se já existissem. A fé vem pelo ouvir. É por isso que Jesus, ele fazia 3 coisas no ministério dele. Mateus 4:23 diz assim, as 3 coisas que Jesus fazia no ministério público dele. Percorria Jesus, Mateus 4:23, na revista atualizada. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Percorria Jesus toda a Galileia. Agora vamos ler só os textos. Agora vamos ler só os verbos. Percorria Jesus toda a Galileia. Agora só os verbos. Ensinando, pregando, curando. Percorria Jesus toda a Galileia. Fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Jesus fazia essas 3 coisas nessa ordem exata. Jesus primeiro ensinava e pregava e só depois curava. Por que Jesus não ministrava logo? Porque a pessoa precisa ter fé para ser curado. Quando Jesus esteve na cidade dele, em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, porque era o mesmo Jesus, mas não havia fé ali. Jesus ensinava e pregava a pregação e o ensinamento sobre fé e sobre cura, e sobre milagres e sobre o poder de Deus. O povo ouvia a pregação de Jesus. A fé brotava, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus sentia que o povo estava preparado, ele começava a curar. Ensinando, pregando e curando. Mateus 9, eu li Mateus 4:23, agora eu vou ler Mateus 9:35. A mesmíssima coisa, na mesmíssima ordem. Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, agora só os verbos, ensinando, pregando e curando. Diga, ensinando, pregando, curando. Agenda de Jesus, segunda-feira, eu vou ensinar, pregar e curar. Terça-feira, ensinar, pregar e curar. Quarta-feira, ensinar, pregar e curar. Quarta-feira, ensinar, pregar e curar. Quinta-feira, ensinar, pregar e curar. Todos os momentos que você vê Jesus em público, ele está ou ensinando, ou pregando, ou curando. Jesus fez essas 3 coisas. Terceira coisa, você precisa desenvolver a sua própria fé para manter a sua cura. Você precisa desenvolver a sua própria fé para manter a sua cura. Você pode ser curado com a fé de outra pessoa. Você pode. Mas para manter a sua cura, você precisa desenvolver a sua própria fé. Na verdade, muitas pessoas são curadas sem o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou o crente tocar nela. Como essas pessoas são curadas? São curadas pela fé. O apóstolo Paulo enviava lenços, quando ele não podia ir orar pelos enfermos, ele enviava lenço, ele enviava capas, ele enviava aventais. E as pessoas eram curadas. Pergunto para você, um lenço cura? Não, um lenço não cura, o que cura é a fé.
O lenço é o contato de fé. Antigamente as pessoas mandavam, os pregadores na TV mandavam, coloque um copo de água em cima do seu receptor. Hoje em dia não dá mais, né? Porque a TV é tão fina que não dá para colocar um copo de água em cima dela. Naquela época dava. E aí a pessoa colocava, o pregador pregava e dizia assim, agora tome a água. Quando a pessoa tomava, ela era curada. Água cura. Água não cura, pelo que eu saiba. A água é o principal nutriente do corpo humano. Você pode passar 3 dias, você pode passar até 40 dias sem comer. Talvez você sobreviva, talvez não. Mas, pelo que se sabe, você não pode passar mais de 3 dias sem tomar água. Você vai desidratar, você vai morrer aos poucos. Você vai desmaiar e você vai morrer. Simplesmente assim. Mas não é a água que cura, é a fé. Kenneth Hagin, grande mestre da palavra, disse que tinha um ministério muito forte de cura. Disse, nenhuma fé, nenhum resultado. Pouca fé, poucos resultados. Alguma fé, alguns resultados. Mais fé, mais resultados. Muita fé, muitos resultados. E como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa-me lhe dizer algo. Eu li a história de um homem que foi curado de reumatismo pelo grande Kenneth Hagin. Esse homem foi curado, ele passou 8 meses curado do reumatismo. 8 meses. 8 meses. Kenneth Hagin orou por ele, ele passou 8 meses curado. Depois, um dia, o Kenneth Hagin foi visitá-lo e ele estava, acho que é ordenhando a vaca, né? Tirando o leite da vaca, né? Eu acho que é ordenhando, tirando o leite da vaca. E ele estava abaixado. E quando ele foi se levantar, ele não conseguia levantar. Ele disse, ai. Aí o Kenneth Hagin ia tocar nele e disse, não me toca. Ai, peraí. É o reumatismo que voltou. Ai. Ele levantou. O Kenneth Hagin disse, irmão, você não foi curado há 8 meses atrás? Ele disse, eu também pensei que eu estava curado. E o Kenneth Hagin já sabia o que tinha acontecido. Porque é o que sempre acontece com quase todos. E o Kenneth Hagin disse, me conte como esse reumatismo voltou. Ele disse, o irmão disse para o Kenneth Hagin, eu estava, há uma semana atrás, eu estava trabalhando e começou uma dor na minha mão. E começou a adormecer a minha mão. E eu disse, aí o Kenneth Hagin disse, eu sei o que você disse. Você disse, eu achava que eu tinha sido curado. Ele disse, como você sabe? Ele disse, eu sei porque essa doença voltou por falta de fé. Quando você disse, irmão, eu achava que eu tinha sido curado, você acabou de declarar incredulidade. Incredulidade. Uma pessoa que foi curada de reumatismo, recebeu uma oração, foi curada de reumatismo. Passou 8 meses sem sentir nenhum sintoma. Ela estava curada ou não? É óbvio que estava curada. Mas quando o diabo colocou sintomas, o que ele disse? Veio a dúvida. Não pode haver fé onde há dúvida. E aquele homem disse, eu achava que eu tinha sido curado. Kenneth Hagin pregou para ele de novo a oração da fé, não orou por ele e declarou a fé, e aquele homem entendeu e ele voltou a ser curado dessa vez por todo o tempo. No livro do Kenneth Hagin ele fala também de um homem que foi curado de epilepsia. Ele passou 1 ano inteiro curado, sem ter crise nenhuma. Então um dia Kenneth Hagin foi pregar na igreja, e ele viu que o homem, Deus mostrou para ele, aquele irmão foi o que você orou no ano passado. Ele disse, sim Senhor, eu lembro dele. Ele disse, as crises voltaram e voltaram piores, agora ele está tendo crise à noite. E o Kenneth Hagin perguntou para Deus, não perguntou para o homem, perguntou para Deus, como é que as crises voltaram? Ele disse, ele foi dormir com medo. Então depois do culto, Kenneth Hagin foi procurar o homem e disse assim, irmão, como está a epilepsia? Eu ouvi falar que você estava curado. Ele disse, realmente eu passei quase 1 ano curado, mas há poucas semanas atrás voltaram as crises e agora piores ainda. Eu não tinha crise durante o sono, à noite, mas agora estou tendo crise à noite. O Kenneth Hagin disse, mas você foi curado, irmão, eu lembro de orar por você, você passou 1 ano inteiro curado, como você voltou? E ele disse, Kenneth Hagin disse, você teve medo, não foi? Ele disse, eu tive medo. Eu fui dormir com medo.
Eu tinha medo de dormir. Uma noite eu fui dormir, eu estava com medo. Eu disse, eu não sei. De repente eu posso ter uma crise de epilepsia enquanto eu estou dormindo. E naquela noite eu tive a crise. E algumas noites eu tenho crises, outras não. Algumas noites que eu durmo com sono eu tenho crise. E aí o Kenneth Hagin começou a dizer, medo é o contrário de fé. Qual foi a brecha que Jó deu na vida dele? Jó, eu acho que é 3:25 ou 2:25. Você pode procurar depois. Jó disse, o que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. A brecha na vida de Jó, tudo aconteceu na vida de Jó por causa disso. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Jó tinha medo. Medo de adoecer, medo de catástrofe, medo de perder seus filhos. Mas eu não tenho tempo para falar isso. Isso é outra pregação. O medo é o contrário da fé. O medo atrai o negativo. A fé atrai o positivo. Aquele homem voltou a crer depois de ouvir o Kenneth Hagin pregando, e ele voltou a ficar totalmente curado. Amém, queridos? Uma outra mulher foi curada de uma certa doença. Passou vários meses curada. Depois ela começou a sentir os sintomas. Então ligou, eu acho que ela ligou para o Kenneth Hagin e perguntou, mas eu pensei que eu tinha sido curada, mas eu estou com os mesmos sintomas. Ele disse, irmã, você foi curada. Eu orei por você. Eu vi você sendo curada. Você estava curada por vários meses. Como voltaram os sintomas agora? Deus não é um Deus de brincadeira. Ou Deus cura ou não. Essa mulher foi ao médico, fez todos os exames. Os médicos pegaram os exames e disseram assim, nós não entendemos o que está acontecendo com você. Você tem todos os sintomas da doença, mas você não tem a doença. Você não está doente, mas você tem todos os sintomas da doença. Parece incrível isso, não é? É porque o diabo é ilusionista. Nunca diga, eu pensei que tinha sido curado. Durante uma ministração de cura, algumas coisas podem acontecer, e daqui a pouquinho eu vou ministrar. Você pode, número 1, ao receber uma ministração... Primeiro, você pode ser curado durante essa pregação. Durante a palavra, você já pode ser curado. Eu estava no Rio Moju e já aconteceu aqui também, 2 domingos atrás, sem tocar na pessoa, enquanto estava ministrando em outras pessoas. Um casal lá atrás foi curado de dor no estômago. Outra pessoa foi curada de dor nos ossos. Outra pessoa de dor de cabeça. Eu estava ministrando no Moju, quando eu ministrei, e depois de ministrar, eu perguntei, quem foi curado sem eu tocar? Porque eu sei que não sou eu que curo, é Jesus. Eu não curo ninguém, eu não sou um curador, é Jesus. Foram as pisaduras de Jesus que nos curou, aleluia. Agora, eu perguntei, alguém aqui foi curado sem eu tocar? A pessoa lá atrás, uma pessoa levantou a mão, eu fui lá, dei o microfone, ela disse, eu perguntei de que você foi curado, ela disse, eu estava com dor de dente durante 2 dias, com forte dor de dente, quando o Senhor desceu para ministrar, passou. Eu sei que o diabo pode estar falando para você. Sabe o que o diabo pode falar? Mas pastor, dor de dente é cura? Então você quer ficar 2 dias com seu dente doendo, quer? Para aquela mulher foi uma cura. Você sofre uma dor de cabeça, você toma remédio. Outra pessoa levanta a mão. Um casal, qual é o problema? Dor no estômago, passou. Ok. Outra pessoa, um senhor levantou a mão. Ele falou, eu estava com dor nas costas, pastor. Enquanto o senhor estava ministrando nas outras pessoas. Eu sofro de dor nas costas. Eu acho que era, sei lá o que era. A Ernest disse que eu não sei. Estava com dor nas costas. Quando o Senhor começou a ministrar, a dor que estava na minha costa, aqui embaixo, na lombar, que chama, né? Eu acho que é lombar, começou a subir até a região do estômago. Eu pensei que eu ia vomitar, mas aquela dor saiu e eu fui curado. Sem tocar na pessoa. Sem tocar. Você pode ser curado aí onde você está. De manhã eu estava pregando e eu chamei para ministrar, como eu vou chamar daqui a pouquinho. Então olha só,
Várias pessoas. De manhã eu estava ministrando, como eu estava falando. E uma senhora, eu chamei para frente, vi várias pessoas vieram para receber oração. E essa pessoa, ela não podia nem pentear o cabelo. De manhã ela acordou e não podia pentear o cabelo. Os filhos tiveram que pentear o cabelo dela. E de repente ela começou a ficar melhor. Depois ela foi curada totalmente. Então você pode ser curado sem eu tocar em você. Porque não sou eu que curo, é Jesus que cura. Você pode ser curado no seu quarto. Você pode ser curado na sua casa. Você não precisa que eu coloque a mão sobre você. Mas eu quero colocar, se for preciso, eu coloco. Mas você é curado pela fé, não pela minha mão. Deus não quer que você idolatre pessoas. Você pode, ao ser ministrado, começar a chorar. O que significa isso? Isso é um treinamento também. Você começa a orar pela cura de alguém. Alguém pede oração por cura. Você começa a orar, a pessoa começa a chorar. O que significa isso? Deus está tocando na pessoa. A pessoa está sendo curada. A pessoa pode começar a rir. A pessoa pode sentir uma paz anestesiante. Uma paz tão grande. Tudo isso que eu estou falando acontece. Eu estava orando por uma pessoa, acho que foi 2 domingos atrás. Eu estava orando por uma pessoa que estava com dor na costa. Eu sei que Deus me deu uma unção para orar para qualquer pessoa com dor na costa, dor na coluna, dor nos ossos. Qualquer tipo de dor. Mas isso é uma outra história. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, dons de curas. Não é dom de curas, não é um dom, não é dom singular. De curas, plural. As duas palavras estão no plural. Dons de curas. As duas palavras estão no plural. Existem diversos dons de curas. Várias pessoas chamadas para problemas específicos. Então eu estava orando e ela começou a relaxar. E a cabeça dela começou... Eu não sei se ela está aqui agora. Talvez ela esteja ouvindo isso. E a cabeça dela começou a se mover assim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que estava acontecendo algo. No final, ela foi curada da dor e ela explicou que ela tinha sofrido um acidente, tinha feito uma cirurgia e ela sofria dores fortes e ela foi curada. Orei pelo Paulo. Paulo está curado. Cadê o Paulo? Estava até jogando bola? Cadê o Paulo? Estava aqui ainda agora. Paulo estava até jogando bola, ele tinha até ali atrás. Foi totalmente curado? Tem que estar, né? Porque você tinha hérnia de disco que estava jogando bola, meu amigo. 0 de dor, 0 de remédios. Glória a Deus. O Deus que cura a hérnia de disco é o mesmo Deus que vai operar milagres essa noite. Você pode sentir uma paz anestesiante, pode esquentar. Pode começar a esquentar. Por exemplo, enquanto eu estou pregando aqui mesmo, o seu braço, por exemplo, se você tiver com dor no braço, pode começar a esquentar. O que significa isso? Que você está sendo curado, filho. Você tem que reconhecer os sinais. Pode esfriar como um gel. Pode esfriar. Você pode melhorar. Agora eu pergunto para você: se eu orar por você e você melhorar e a dor passar 50%, significa que você foi curado ou não foi curado? Deus cura ou melhora, irmãos? A Bíblia fala que Deus cura ou melhora? Deus cura, Deus não melhora. Agora você tem que entender uma coisa, que muitas vezes a cura é um processo. O que eu quero dizer com isso? 10 leprosos gritaram para Jesus: Senhor, tenha compaixão de nós. Jesus disse: vão se mostrar ao sumo sacerdote. Eles não foram curados na hora, mas enquanto eles estavam andando na fé, no meio do caminho eles foram totalmente curados. Muitas vezes a cura é algo que é progressivo. Eu oro por você agora, você melhora. Eu estava orando pelo Paulo, foi com o Paulo mesmo. Eu orei, ele melhorou. Eu perguntei: como está a dor? Ele disse: melhorou 50%. Eu disse: eu vou orar de novo. Eu olhei por ele de novo, eu perguntei: e agora melhorou quantos por cento? Agora está em 60%. No outro dia no Tadel, eu disse: vamos orar de novo. E agora? 70%. Eu disse: irmão, agora os 30% é contigo. Aplica a fé porque você já está curado. Porque Deus não melhora, Deus cura. E agora ele está aí, sabe o que ele fez? Ele foi jogar bola.
Isso é fé. Ele foi jogar bola. Será que Deus é Deus de brincadeira? Que a pessoa, ele vai melhorar para enganar a pessoa? Não. Se você orei por você, ou você orou, ou qualquer pessoa orou por você, e você melhorou 50%, 40%, 60%, o que significa isso? Que você já está curado. Comece a agir como tal. Comece a tomar posse da sua cura. Amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por que mais pessoas não são curadas, meus irmãos? Porque nós não pregamos isso. E nós precisamos pregar. Eu estava orando por uma mulher. Deus me deu uma palavra de conhecimento. Uma mulher com dor no braço. Uma pessoa com dor no braço. Na verdade não falou mulher, uma pessoa com dor no braço. Tem alguém com dor no braço? Eu perguntei. A pessoa levantou a mão, era a Maria, esposa do Hinaldo. Várias pessoas aqui conhecem no Moju. Ela sofria de bursite. Eu digo sofria porque ela foi curada. Era do braço esquerdo. Era do braço esquerdo. Eu perguntei para ela, está doendo agora? Ela disse, está. Você pode mexer? Ela disse, eu não posso fazer isso que dói. Então nós oramos. E quando acabamos de orar, ela podia fazer qualquer jeito. E ela estava curada. Orei por uma pessoa com dor na costa. Tinha bico de papagaio. A pessoa tinha bico de papagaio. Eu disse tinha porque ela foi curada. Ela é membro da Paz Church do Bosque. Eu estava orando com a Sueli, minha parceira de oração, minha sócia, no ministério. Amém? Sua esposa é sua sócia. Você sabia disso? Se a sua esposa estiver perto de você, diga, você é minha sócia. Se ganharmos dinheiro, você ganha dinheiro. Se perdermos dinheiro, você perde dinheiro. É simples assim. A sua esposa é sua sócia, não sua empregada, não sua doméstica, não sua escrava, sua sócia. Nunca esqueça disso. Então o que aconteceu? Estava orando por ela. Enquanto estávamos orando, eu estava com a mão na cabeça dela. Eu gosto de orar por imposição de mão. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, esses sinais acompanharão aqueles que creem, se impuserem as mãos, se, é uma escolha, eu posso impor ou não, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pronto, está na Bíblia. Eu creio, o que é fé? Fé é acreditar que o que Deus disse que faria, Ele fará. Deus disse que se colocássemos, qualquer pessoa que cresce, colocasse a mão sobre o enfermo, ele seria curado. Eu vou colocar a minha mão e vou crer que Deus vai fazer o que Ele disse que faria. Isso é fé. Eu ia falar que Jesus estava com a mão na costa dela, mas não era Jesus. Parecia com Jesus, mas era a Sueli. Ela estava com a mão na costa da mulher, ela sentiu a costa dela crescer. Eu não senti, mas ela sentiu a costa dela crescer. A mulher se levantou, ela podia fazer qualquer coisa. A dor dela saiu completamente. O outro dia eu a encontrei no culto. Um dia depois eu a encontrei no culto. Ela não sabia que ela era da Paz Church Bosque, mas ela estava lá. Eu perguntei, e aí, irmã, como está essa cura, sua cura? Ela disse, pastor, não sinto dor nenhuma. Eu fui lavar uma trouxa de roupa hoje. O meu filho disse, mãe, olha a costa. Ela disse, eu já fui curada. E eu vou lavar essa roupa e não vai acontecer nada. E ela lavou e não sentiu nenhuma dor. Isso é fé. A fé que cura. Amém, queridos? Uma mulher chegou mancando. Ela tinha uma perna maior que a outra. Eu acho que ela não sabia. Ela queria oração para 3 coisas. Ela queria oração por um caroço no seio. Nós oramos por isso também. Ela queria oração pelo joelho dela e pela costa que ela sentia dores. Nós oramos pelo caroço no seio. Eu e Sueli, minha sócia. Depois, eu perguntei, e a dor, a senhora sabe de onde vem essa dor no seu joelho e na sua costa? Ela disse, não. Eu disse, vem que a senhora tem uma perna menor que a outra. Ela não quis acreditar em mim. Porque ela tinha uma mentalidade bem simples, era uma pessoa do interior, uma pessoa bem simples, não tinha conhecimentos assim, né, de saber que tinha uma perna maior que a outra. Eu disse, eu vi a senhora andando, a senhora tem uma perna menor que a outra, eu vou orar agora. E nós oramos. Depois que eu orei, depois que nós oramos, eu pedi, agora vá até ali e volte. Ela foi andando normal e voltou. Eu disse, agora vai lá atrás e volta. Ela foi atrás e voltou. Eu disse, vai lá de novo e volta. Ela foi e voltou. Eu disse, vai lá de novo e volta. Eu disse, olha, vocês estão vendo, ela está andando completamente sã. Tão boa quanto eu estou andando. A perna dela, que era menor, cresceu. Quem cresceu? Eu?
Não fui eu que fiz a perna dela crescer, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus que fez a perna dela crescer. Eu não sei se a perna de alguém hoje à noite vai crescer, eu não sei. Mas eu vou orar. Você diz, pastor, muito bem, o senhor falou dessa cura. Quando nós perguntamos para ela, ela disse, quando o senhor começou a orar, eu senti a minha perna deslizar. Estava crescendo. O neto dela estava com uma dor forte no estômago. Estava chorando, eu não sabia porque ele estava chorando, senão eu teria orado logo por ele. Mas eu pensei que ele estava chorando emocionado, ninguém me falou. Tem coisas tão bobas que acontecem, eu pensei que ele estava emocionado. Mas ele estava sentado na cadeira de ministração, enquanto eu estava ministrando em outras pessoas. Depois ela falou para mim, meu neto está há quase 3, eu não lembro quais são os dias, 3, 4 dias com uma dor forte no estômago. E ele estava chorando, com dor no estômago. Ele passou o culto todo chorando. Então nós começamos a orar. E Deus me deu uma palavra de conhecimento, H. pylori. Eu não sei se ele tinha H. pylori, mas foi o que Deus me deu. Eu não estava pensando em H. pylori, mas Deus me mostrou. Talvez fosse uma palavra de conhecimento. Você tem que agir pela fé. Então eu comecei a orar, repreendendo H. pylori, repreendendo essa bactéria. E começamos a orar. E a dor passou e ele foi curado. A mulher saiu curada, com a perna curada, andando tão bem quanto eu ando. O neto dela foi curado. Se eles tivessem ficado em casa, eles não teriam sido curados. É por isso que nós temos que congregar. Amém, queridos? Eu estava no Tadel, eu estava falando sobre a liderança. Não estava pregando sobre cura. Quando eu terminei a pregação, a mulher que foi curada da dor de dente, eu não sei como ela conversou com a irmã dela. Talvez ela disse, olha, minha irmã, eu fui curada do meu dente. E a irmã dela que tinha um problema crônico no braço, eu acho que ela nem podia fechar as mãos, ou pelo menos era, eu acho que era a mão esquerda também. Ela não podia fechar porque eu pedi para ela fazer o que ela não podia fazer, ela fechou a mão e conseguiu mover o braço. Estava com uma dor crônica no braço. Eu não queria orar. Eu disse, olha, eu não gosto muito de orar por uma pessoa que não me ouviu, não ouviu a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir. Mas Deus falou comigo, meu filho, ela veio de Igarapé-Mirim, porque ela tinha me dito que ela tinha vindo de Igarapé-Mirim, algumas dezenas de quilômetros. Ele disse, meu filho, ela tem fé para ser curada. Ela veio de Igarapé-Mirim, alguém que vem de Igarapé-Mirim, vim para cá, para o Tadel, nem sabendo se você vai orar por ela tem fé, ore por ela. Então eu disse, eu vou orar pela senhora, Deus está dizendo para orar, eu vou orar. Então eu comecei a orar no braço dela. De repente ela foi curada, e ela conseguia apertar as mãos, ela conseguia se movimentar, foi completamente curada. Eu já ia saindo, ela estava chorando tanto. Aí eu ia saindo, uma irmã, se aproximou dela. Essa irmã participava do ministério do cenário profético lá na cidade, no Bosque. E ela disse, a nossa obreira da Paz Church de Itaquã, disse assim, pastor, o senhor pode orar pela minha irmã? Era a irmã dela. Eu disse, olha, você estava aqui ontem? Você ouviu a palavra sobre cura? Ela disse, eu estava. Eu disse, tá bom, vou orar por você. Mas venha comigo. A Sueli não estava nesse momento, ela estava resolvendo outra coisa. Chamei o marido dela. Nunca ore por uma mulher sozinha. Se o marido estiver, chame o marido também. Eu comecei a orar. Ela disse, eu sinto dores nos meus joelhos. Está doendo muito a minha costa e o meu joelho. Eu não posso fazer vários movimentos. Eu disse, tá bom, eu vou orar. Comecei a orar por ela. De repente, eu me abaixei e levantei. Ela estava de calça comprida, tá? Por isso eu fiz isso. Eu levantei, ela estava sentada, eu levantei as pernas dela e comecei a orar pela sua cura. Depois eu baixei as pernas dela, ela começou a chorar. Eu deixei ela se acalmar um pouco, eu perguntei o que aconteceu. Eu disse, parou a dor? Ela disse, parou 100%. Você não está sentindo nenhuma dor mais? Não. Eu disse, faça o que você não podia fazer. Eu disse, havia algo que você não podia fazer? Ela disse, sim, pastor, tinha algo que eu não podia fazer. Eu perguntei para ela, o que você não podia fazer? Ela disse, o que o senhor fez? Eu não sabia que eu não podia fazer aquilo. Eu simplesmente, ela não podia levantar a perna, assim, que doía muito. Então eu disse, fique de pé e faça pule aí, procure a dor. E ela procurou e não tinha mais dor.
Agora você diz assim: ah, pastor, o senhor só falou o que aconteceu. Não, eu vou falar o que não aconteceu. Eu orei por um cego e o cego não enxergou. O que você vai fazer se você ora por um cego, ou a pessoa que, o pai do Pedrito, ele não foi curado? O que eu vou fazer? Eu vou parar de orar pelas pessoas? Não! Eu vou orar por qualquer pessoa. Se você orar por 0 pessoas, 0 pessoas serão curadas. Se você orar por poucas pessoas serão curadas. Se você orar por algumas pessoas serão curadas. Se você orar por mais pessoas serão curadas. Se você orar por muitas pessoas serão curadas. Eu vou orar e vou crer que todos serão curados. Amém?